Irmãos, estava preparando a mensagem, né, para compartilhar com os irmãos hoje e amanhã, né? A gente fez a semana anterior a gente viu o resumo de Mateus, né, novamente. Essa semana mais a gente está entrando em Efésios em pequenas doses, né, em doses homeopáticas, né? Mas assim, é uma carta extraordinária, uma carta maravilhosa, uma carta assim, não tem nem como explicar, né? A sabedoria de Deus nessa carta, né? Que Ele dispensou para nós. E quando o irmão estava desfrutando sobre o aspecto da igreja local, né? Sobre a prática da igreja, né? A comunhão, a gente tem desfrutado muito nas nossas reuniões, no nosso compartilhar, que Deus tem revelado para nós que nós fazemos parte de algo muito maior, né? Do que antes a gente tinha como entendimento. Isso no meu ponto de vista, né? Porque a gente tem deixado de ser um pouco um grupo fechado, deixando de ser algo que anteriormente a gente fechava como uma realidade, assim, em termos, desculpa a maneira que eu vou colocar, uma realidade que não existia, como se nós fôssemos os detentores da palavra. A gente era meio fechado mesmo. A gente tem que, graças a Deus o Senhor abriu os nossos olhos. Amém. E nós temos desfrutado que nós fazemos parte de algo muito maior. Amém. Como o irmão compartilhou, tem outros irmãos reunidos em nome de Cristo, desfrutando de Cristo, louvando a Cristo e confessando a Cristo. Amém. E quando a gente entra em Efésios, no capítulo 1, versículo 10, tem um versículo muito maravilhoso. Amém. Porque algo que eu tive, assim, que queimou no meu coração hoje, é que, assim, nós como seres humanos, nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Amém? Amém. Muito, muito diferente. E a gente tem que se blindar um pouco das nossas vontades, dos nossos entendimentos, e um pouco dos nossos costumes, e um pouco daquilo que a gente carrega desde criança, essa bagagem que a gente carrega em cada um de nós, que cada um de nós é diferente, irmãos. Nós só somos iguais em Cristo. Então, vamos lá, tem os calvinistas, tem os armenianos, tem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, tem os católicos, tem os evangélicos, tem os cristãos, tem o da direita, o da centro-direita, o da centro-esquerda, cada é diferente. Nós somos todo mundo diferente. Todo mundo, não tem ninguém igual. Mas quando a gente vem para um versículo aqui que fala assim, que foi algo que Deus criou lá desde o início, que Ele arquitetou, Deus Pai arquitetou junto com o Filho, foi algo maravilhoso que nos uniu de tal maneira. No versículo 10 de Efésios 1 fala assim: isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Quando converge tudo em Cristo, não tem diferença. Sim. Quando está tudo convergindo em Cristo, não tem diferença em nós, irmãos. Nós somos todos iguais. Amém. Eu vou olhar para o irmão, eu vou ver Cristo. Eu vou olhar para a irmã, eu vou ver Cristo. Eu vou olhar para outro que não pensa igual a mim, eu vou ver Cristo. Amém. Quando faz convergir tudo em Cristo, irmãos, aí há plenitude. Amém. Aí tem comunhão. Porque a gente não consegue ver nada além de Cristo. Está tudo convergindo nele. Agora, a partir do momento que prevalece a nossa vontade, não tem comunhão. Como o irmão Bruno compartilhou o versículo de Atos, né? Que eles perseveravam nas reuniões, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Eles eram o quê? Unânimes. Estava tudo convergindo em Cristo. Isso é a realidade da igreja. É fazer convergir tudo em Cristo. Amém. E isso foi algo que queimou dentro de mim nessa manhã que eu estava fazendo a mensagem de hoje e de amanhã. E foi o que queimou muito forte.
que quando Cristo está no centro, irmão, não tem diferença. Amém. Tem comunhão, tem unanimidade, Amém. Senhor Jesus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que a gente tem que fazer que todas as coisas vão em direção a Cristo. É um dever da igreja fazer isso, porque quando a gente faz tudo convergir em Cristo, a igreja ela vai acabando com as rugas que o irmão falou, ela vai se limpando pela lavagem da água. As rugas vão sumindo, a gente não vê defeito nos irmãos, a gente não vê defeito nas pessoas, a gente não preocupa com coisas exteriores, a gente se preocupa com a igreja, se preocupa com o corpo, se preocupa com o crescimento do irmão, se o irmão está bem, se o irmão não está bem, se o irmão está precisando de ajuda, se o irmão está crescendo em vida. E aí vai trabalhando, vai tendo essa lavagem pela palavra, né? Aí as rugas vão sumindo, né? Não precisa do botox, como o irmão compartilhou, né? Senhor Jesus. Nós vimos essa semana que nós temos que tomar muito cuidado com a igreja, porque ela é algo muito precioso para Cristo, Senhor Jesus. Nós vimos que a igreja é a noiva de Cristo, né? A igreja, o templo, é o corpo de Cristo. E Cristo exige de nós muito cuidado com isso. Sim. Nós temos que tomar cuidado do seu corpo. Temos que tomar cuidado com a sua noiva. Nós temos que nos preparar santos e irrepreensíveis para o noivo, né? A gente não pode chegar feio para o noivo, né? Senhor Jesus. Quando levantar o véu lá, né? Tem que estar bonito, não pode ter ruga. Senhor Jesus. E de preferência sem maquiagem. Sem maquiagem. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós vimos nessa semana, né, que começamos aqui falando que Mateus nos mostrou em figuras vivas e práticas que a igreja é algo precioso para Cristo. Amém. E precisa ser vivida em realidade. Senhor Jesus. Aí depois nós vamos ver em Efésios que agora nos deverá conhecer essa mesma igreja em modo mais profundo, claro e definido. Eu vou fazer um breve resumo entre segunda e hoje, sábado, focando em Mateus, tá bom, irmãos? Se na primeira semana fomos conduzidos a ver a igreja que está no coração eterno de Deus, nesta semana revisitamos os principais aspectos da igreja mostrados em Mateus, procurando não apenas entendê-los, mas também enxergar as suas aplicações práticas na vida da igreja. Aí a gente viu na segunda-feira que a igreja é a noiva, templo e corpo de Cristo. Senhor Jesus. Relembramos as porções iniciais de Mateus, nas quais Cristo foi visto como o verdadeiro Isaac, que recebe a noiva, e como o verdadeiro Salomão, que edifica o templo. Cristo é o verdadeiro edificador do templo espiritual, que é a igreja. Senhor Jesus. Vou convidar os irmãos para abrir Mateus capítulo 16, versículo 16. Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 16, 17 e 18, nós vimos aqui a passagem da revelação, né? A revelação da igreja, Senhor Jesus. Nessa passagem aqui, a gente viu que Deus Pai Todo-Poderoso revelou, né? Cristo, revelou a igreja, né? Ali a gente viu naquela passagem ali que muitos confundem, né, que fala assim, Simão Pedro, fala assim, versículo 16, e Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne e sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Essa passagem aqui, essa afirmação aqui, irmãos, eu compartilhei essa mensagem aqui, que infelizmente, né, a igreja acha que Pedro era a pedra, né, a pedra angular, né. Eles usam essa passagem aqui para falar que a pedra principal é a igreja, né? Entanto que tem lá a catedral, o Papa é sempre Pedro, né?
O primeiro Papa é Pedro e assim vai. Então, eles constituíram uma figura que não é Cristo, mas não estamos aqui para falar disso, né? Amém, os irmãos? Todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, amém. Mas, nesse ato aqui, a gente vê que o Pai revelou o segredo, né? O Pai revelou a pedra angular. A pedra angular da igreja, onde a igreja seria edificada, foi revelada nesse momento. Senhor Jesus. Ele fala assim: da mesma maneira eu te digo que tu é Pedro, e sobre essa pedra que o Pai revelou, que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Amém. Essa foi a revelação dessa passagem. Senhor Jesus. A partir daí, Efésios começou a nos mostrar que essa mesma igreja é também o corpo de Cristo, sua expressão. Amém. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Fala assim: e pôs, eu estou na King James, tá, irmãos? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, ali a gente viu no versículo anterior que a igreja, a base da igreja é Cristo, né? E o Deus Pai deu à igreja, né, ao Senhor, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche e em todas as coisas. Então, irmãos, fomos lembrados que não podemos viver uma vida cristã de forma isolada, mas precisamos da comunhão, do cuidado mútuo e da edificação prática, inclusive nas reuniões menores e nas reuniões de casa. Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 42, 43 e 46, que nós citamos aqui agora há pouco, fala assim, versículo 42, Atos capítulo 2, versículo 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos efeitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Versículo 46. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente viu aqui que Deus Pai deu a igreja ao Senhor, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche e em todas as coisas. Então, nós vimos também que essa igreja, que é a comunhão entre os santos, que é o corpo de Cristo, ela tem que ser vivida. Ela tem que ser uma realidade em nós. Ela tem que ser praticada. Senhor Jesus. E foi tocado muito na semana sobre as reuniões menores, né? As reuniões de casas, as reuniões de orações. Senhor Jesus. Que é uma reunião, irmãos, que ela costuma ser singular. Geralmente, os irmãos que moram mais próximos, por exemplo, na cidade de Campinas. A cidade de Campinas é uma cidade imensa. Uma cidade muito grande. E tem os irmãos que têm uma proximidade maior uns dos outros. E geralmente essas reuniões, elas são umas reuniões que há muita edificação. Às vezes a gente vem para reunião aqui no local de reunião, na reunião de sábado, aqui na reunião de domingo, tem os irmãos que compartilham mais e tem os irmãos que compartilham menos. E às vezes o irmão sente que não está preparado para falar, que não está preparado para compartilhar, sente vergonha de compartilhar, mas assim, irmãos, a gente não precisa ter medo de compartilhar. Coração queimou, levanta e fala o que está no coração. Amém. Se a gente começa a querer usar muita palavra bonita, quer usar muita mente da gente, deixa de ser verdadeiro.
Então a gente tem que ser simples. Queimou o coração? Compartilha. Infelizmente, a gente tem os irmãos que compartilham mais, né? Que têm mais coragem de levantar e falar. Mas assim, eu encorajo os irmãos que não tenham vergonha. Não tenham vergonha de errar, não tenham vergonha de mencionar alguma coisa errada, mas tenham coragem de expressar aquilo que Cristo está falando no seu coração. E geralmente nas reuniões de casa, a gente vê que aí os irmãos costumam se abrir mais, né? Aí os irmãos têm mais coragem de falar porque ele está reunido com os irmãos mais próximos, os irmãos que têm mais intimidade. Então, geralmente, essas reuniões são as reuniões que são mais edificantes para os irmãos. Mas, assim, reitero que toda vez que o seu coração queimar com a palavra de Deus, Deus estiver falando no seu coração, é porque Ele está querendo que você seja usado para edificar a igreja. Amém. Ele está querendo te usar. A gente viu aqui em Mateus que sobre os dons, né? Que o Senhor não quer que a gente enterre nossos dons, né? O Senhor, a gente viu lá na passagem de Mateus que o Senhor deu um talento para um e Ele fez o quê? Ele enterrou. O Senhor não quer que nós enterremos nosso talento. Seja simples, irmão. A gente está aqui reunido em família. Amém. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos todos irmãos. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Se Deus está queimando seu coração, se o Senhor está queimando seu coração, é que Ele quer que você ajude que a sua igreja seja edificada. Amém. Você é uma ferramenta, você é um instrumento, Senhor Jesus. Amém. Então a gente foi tocado muito nessa semana que as reuniões de casa são muito importantes, mas eu quero encorajar os irmãos, que os irmãos compartilhem, que os irmãos louvem de coração, que os irmãos peçam um hino. Se queimou o coração, irmão, peça o hino que está no seu coração. Amém. Senhor Jesus, que é para edificação do corpo. Às vezes um irmão está passando por uma dificuldade, ele não vem para a reunião, está quieto, está calado, e um hino que você pediu vai levantar o ânimo do irmão. Amém. Vai ser usado, Senhor Jesus. E então, irmãos, que a gente vê aqui nessa igreja primitiva, lá no começo, que os irmãos eles eram unânimes uns com os outros. Eles eram unânimes na doutrina dos apóstolos, né? E o que fazia essa igreja edificar cada vez mais? Eram essas reuniões diárias, esse ajuntamento diário. Eles tinham alegria e sinceridade de coração. Eles eram sinceros, irmãos. Não tinha vergonha. Eles eram sinceros de coração. Por isso que tinha alegria nessa igreja. Então que a nossa igreja possa ser alegre. Amém. Senhor Jesus, que esse corpo possa ser alegre. Amém. Nós temos que estar alegres esperando o noivo, né? Amém. Tem que ser uma noiva alegre. Não pode chegar lá pro noivo com aquela noiva michuruca, né? Tem que estar mostrando um sorriso, Senhor Amém. Jesus. Amém. Amém. A igreja é a noiva preciosa para Cristo. A gente viu isso na terça-feira, né? Fomos tocados pelo aspecto da igreja como a noiva preciosa para Cristo. João, capítulo 3, versículo 29a, é bem curtinho, fala assim: o que tem a noiva é o noivo. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Senhor Jesus. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e santificou-se por ela. Na Nova Versão Transformadora, fala assim: Ele entregou a vida por ela. Na RA fala assim: a si mesmo se entregou por ela. Então aqui a gente viu um amor, né? O amor de Cristo pela noiva, né? Ele se entregou por ela. Ele deu a vida por ela. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ele se sacrificou por ela. Senhor Jesus. Ó como esse noivo ama essa noiva, irmãos. Senhor Jesus. Ó um amor desse noivo. Ele se entregou por essa igreja. E nós estamos se entregando uns pelos outros? Nós estamos se entregando pela igreja, né? Foi como o irmão compartilhou, né? O irmão Ionis compartilhou. Como está sendo o nosso viver? Nós estamos se entregando para as reuniões? Nós estamos se entregando pelo corpo? Estamos se entregando uns pelos outros? Assim como Cristo se entregou por nós? Senhor Jesus.
ele é muito profundo, né? A gente está entrando nessa carta de Efésios, ela é muito profunda. A realidade, assim, é insondável a riqueza de Deus, né? É insondável explicar o amor desse noivo pela noiva. Não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação Deus ter nos criado. Não tem explicação Deus ter criado algo tão errado, né? Que a gente é errado. Assim, tão torto, Senhor Jesus. Desculpa, tá, irmãos? Torto assim eu falo que não tem explicação. A gente viu que lá desde o começo do mundo, Deus criou Adão e Eva, colocou eles lá no jardim, deu tudo para eles, não precisava fazer nada, era só não fazer nada errado, era só não provar de um fruto. Era só não provar de um fruto. Foi lá e caiu. Aí Deus veio, começou tudo de novo lá no Noé, né? Depois o mundo virou de ponta cabeça de novo. Deus foi tentando de novo, virou de ponta cabeça de novo. Mas mesmo assim esse noivo não deixa de amar a noiva. Não tem como explicar isso. É inexplicável. Inexplicável esse amor. Senhor Jesus. Se a gente for parar para pensar, irmão, a gente fica vendo a palavra e se perguntando como que Ele ama a gente desse jeito que a gente é. Tão falho que nós somos. Tão falho que nós somos. Embora nós sejamos lavados pelo sangue, né? A gente erra todo santo dia. Todo dia a gente erra. É inexplicável. E todo dia o Senhor tem misericórdia de nós. Todo dia Ele está do nosso lado. Todo dia Ele está de mão dada. Todo dia Ele está cuidando da noiva. Senhor Jesus. Compartilhou, né? Tem a preocupação com o que a noiva está sentindo. Tem preocupação pelas dores da noiva. Tem preocupação pelo tropeço da noiva. É inexplicável esse amor. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós possamos ter esse coração de se entregar pelo Senhor, né? Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 fala assim: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já está preparada. Senhor Jesus. Alegremos, exultemos e demos glória ao Senhor, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já está preparada. Senhor Jesus. Irmãos, que nós possamos ter esse sentimento, né? De estar preparado, né? Para as bodas. Senhor Jesus. Para deixar essa noiva preparada para o noivo. Senhor Jesus. Por isso fomos encorajados a cultivar um amor simples, constante e pessoal pelo Senhor no nosso dia a dia e a perceber que amar a igreja está inseparavelmente ligado a amar a Cristo. Esse ponto aqui me tocou muito, irmãos. Esse ponto aqui me tocou muito. E a perceber que amar a igreja está inseparavelmente ligado a amar a Cristo. Amém. Não tem separação. Não tem como amar a igreja e não amar a Cristo. Não tem como amar a Cristo e não amar a igreja. É um só. É um só. Está ligado? Senhor Jesus. Amém. Eu vou correr um pouquinho, irmãos. Ó Senhor Jesus. Na quarta-feira, a gente viu a igreja como uma realidade do reino, né? Senhor Jesus. Revimos que a igreja é a realidade do reino hoje. O ponto central foi que o reino não é a aparência religiosa, mas um viver real, governado pelo Senhor. A vida da igreja é a esfera onde essa realidade do reino se torna prática. Fomos lembrados de que não basta falar do reino, precisamos viver em justiça, paz e alegria no Espírito. Senhor Jesus. Amém. Então aqui, irmãos, na quarta-feira nós somos tocados a lembrar que não basta só falar do reino, né? Não basta mais só viver essa esfera da igreja de maneira superficial, de maneira religiosa. Senhor Jesus. A vida da igreja é uma esfera prática, né?
É como lá em Atos, né? Uma esfera prática a vida da igreja. É uma vida de reunião, uma vida de comunhão, uma vida de oração, ó Senhor Jesus, uma vida de realidade com os irmãos. Uma vida prática, uma vida de cuidado, Senhor Jesus. Então, nós somos lembrados que não basta falar do reino, precisamos viver esse reino, né? Amém. Porque hoje nós já vivemos o reino. Nós já vivemos a esfera do reino. Só que isso vai ser potencializado quando a gente estiver lá no reino milenar. Quando a gente for, de fato, se encontrar com o noivo, né? Amém. Isso vai ser potencializado, né? A gente vai viver uma esfera que não vai ter mais choro, não vai ter mais ranger de dente, não vai ter mais doença, não vai ter mais dor no joelho, não vai ter mais dor na coluna, não vai ter mais nada. Vai ser só paz e alegria, amém. Senhor Jesus. Vai ser paz, alegria e justiça no Espírito, amém. Em comunhão com os irmãos. Só que hoje, irmãos, a gente tem que tomar como realidade nossa que hoje nós já vivemos esse reino. Embora uma pitadinha minúscula, a gente vive esse reino em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos. Essa vai ser uma realidade do reino, essa realidade que a gente vive hoje em comunhão, em oração, prática com os irmãos, é um pedacinho daquilo que a gente vai viver lá no reino. Então, nós já estamos introduzidos nessa esfera do reino. Amém? Amém. Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 19, nos mostra o quê? Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Somos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser ó Senhor Jesus, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, o edifício inteiro, nele, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, amém. No qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Senhor Jesus, que possamos ser edificados, irmãos, cada dia mais. Ó Senhor Jesus. Na quinta-feira, ó Senhor Jesus, contemplamos a igreja como cidade edificada e candeeiro. O Senhor nos mostrou que o testemunho que glorifica o Pai não vem apenas de luzes individuais, mas de uma cidade construída e de um candeeiro corporativo. Senhor Jesus. Não vem de luzes individuais, ó Senhor Jesus, mas de uma cidade construída. Amém. Senhor Jesus. A gente não pode brilhar sozinho, né, irmãos? A gente não pode brilhar sozinho. Senhor Jesus. Eu estava ouvindo algumas mensagens e um irmão compartilhando, né, algumas perguntas, né, fazendo alguns comentários, né. Por que Deus... Aí estava refletindo, né, por que Deus nos criou, né. Deus se sentia sozinho? Não se sentia sozinho. Ele tinha um filho, né? Um amava o outro, Senhor Jesus. Aí ele foi e fez o mundo. Aí ele fez o mundo, criou um homem. Aí ele viu que o homem, não era bom que o homem tivesse só. E o homem não estava só, né? Porque tinha ele. Deus tinha comunhão com Adão. Aí ele criou a mulher para que Adão não fosse sozinho. Então, o único que não sentia falta de nada era o próprio Deus, porque ele amava o filho e o filho amava ele. Ele tinha comunhão com o filho. Eles eram um só. Depois ele criou o homem e a mulher. Os dois tinham comunhão uns com os outros.
Senhor Jesus. Então Deus sabia que o homem, ele não podia ser só. E a mesma coisa nós. Nós, embora alguns consigam viver sozinho, entre aspas, né? Senhor Jesus. A grande maioria é impossível viver sozinho. É impossível. Como o irmão compartilhou, né? O irmão Yones sobre o Isaac, sobre os chineses, né? Que vive aqui no Brasil 2, 3 anos, aqui longe da família, longe de tudo. Não é só os chineses também não, né? Tem uns conterrâneos nordestinos também, né, irmão? Deixa a esposa lá, vem para São Paulo também, fica 2, 3 anos, vai passear no Natal, no Ano Novo, volta de novo. Mas é uma vida, irmão. Eu já morei sozinho, quando eu voltei da Bahia, eu morei sozinho por um tempo, 1 ano, 2 anos. Aí você levantava de madrugada, né? Morava em São Paulo, levantava 4 horas da manhã, chegava no trabalho 7 horas, voltava, chegava 9h30, olhava para casa, nada. Irmão, é ruim demais. É ruim demais. Senhor Jesus. Você não tem ninguém para conversar, você não tem ninguém nem para brigar, né? Tem que brigar sozinho. Senhor Jesus. É ruim demais. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós não fomos feitos para brilhar sozinho. Sem brilhar. A gente não foi feito para brilhar sozinho. A gente não foi feito para... A gente é um vaso de barro, né? Um tesouro que Deus nos colocou dentro de nós, e nós não fomos feitos para estar sozinhos. É para ter comunhão. Amém. Então, irmãos, a vida da igreja é para isso, é para ter comunhão. Amém. É para que a luz brilhe, não brilhe só individualmente em um só, mas em todos. A gente está vivendo uma esfera tão boa, tão gloriosa nesses 2 anos que a gente vê que não tem só um candinheiro. Não tem só um candinheiro. Tem candinheiro em todo lugar da igreja, Senhor Jesus. Cada um de nós tem uma porçãozinha para dar. Cada um de nós forma uma chama intensa. Amém. Não é uma chama isolada. Cada um de nós tem lá a sua chaminha que juntos formam uma chama intensa, uma chama verdadeira. A gente está tendo uma comunhão maravilhosa entre os irmãos, todos os irmãos estão sendo participativos, todos os irmãos estão compartilhando, estão dando uma porção, tem ganhado muito, a gente tem tido revelação atrás de revelação. Deus, eu tenho 15 anos de vida da igreja, estou vendo Mateus agora, assim, de fato assim, Mateus. Mas quantas vezes Mateus já foi compartilhado, irmão? Muitas. Aí tem um spoiler, vai ser compartilhado mais algumas vezes. Mas, glória a Deus que a palavra de Deus na Bíblia, ela é imutável. Mas a palavra de Deus viva, ela muda. A todo instante, ela é sempre nova, ela é sempre fresca, né? O irmão compartilhou na reunião sem ser domingo agora, na retrasada, que ele fez uma pesquisa sobre as 20 principais doenças do mundo, né? Preocupações, perguntas, dúvidas, inquietações. Daqui a 10 anos vai ser outra, né? E a palavra de Deus, Mateus, vai trazer uma outra porção, um outro remédio. Então a palavra ela é sempre nova, ela é sempre diferente. A palavra de Deus escrita na Bíblia é imutável, mas ela é nova sempre em nós. Deus fala em nós de outra maneira, em determinada época, em determinado momento, em determinada situação. A palavra de Deus é sempre nova, é sempre fresca, é sempre viva. Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 14. Eu vou adiantar aqui, tá, irmãos? 14. Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então, irmãos, é isso que eu acabei de dizer, irmãos. Deixa a luz resplandecer, Senhor Jesus. Não fica... Essa casa de Deus, essa edificação de Deus não pode ficar escondida atrás de um monte, atrás de um muro fortificado. Ela tem que resplandecer para o mundo. Amém. Senhor Jesus. Não pode ser uma luz
uma luz isolada. Lá no começo da igreja primitiva, quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho, era algo limitado. Era algo ali regional, não tinha essa expansão que tem hoje. Não tem hoje. Hoje a palavra de Deus está em todo lugar. Essa candeia brilha em todo lugar. Como o irmão compartilhou, hoje está tendo revelação aqui no local de reunião nosso, mas tem revelação em outra reunião, em outros locais. A palavra de Deus, ela não está presa num lugar só. A palavra de Deus, ela está sendo espalhada, essa luz, ela está brilhando mais longe cada vez mais. Ó Senhor Jesus. Então que esse evangelho do reino seja pregado até que ele venha, Senhor Jesus. Sem edificação não há testemunho pleno. Por isso fomos chamados a aceitar o ajuste com os irmãos. Senhor Jesus, por isso é bom a prática da igreja. Olha esse ponto aqui. Não há testemunho pleno. Por isso fomos chamados a aceitar o ajuste com os irmãos. A gente é ajustado quando a gente está na vida da igreja. A gente é ajustado quando a gente está em comunhão. Senhor Jesus. É um edifício bem ajustado. As pedras estão intertravadas. Senhor Jesus. Uma parede, é que as paredes hoje estão mais modernas, né? Hoje você vê um bloco enfileirado em cima do outro, amarrado por ferros. Mas antigamente não, as construções, os blocos, eles eram intertravados, né? Para segurar essa parede, que essa parede ficasse firme, né? Senhor Jesus. E a vida da igreja serve para isso, irmãos. É para nos ajustar, é para nos comprimir, Senhor Jesus. É para nos abandonar a nossa independência. É para nós valorizarmos a comunhão com os irmãos. Senhor Jesus. Essa é a prática da igreja. Ó Senhor Jesus, é dessa maneira que o Senhor nos edifica. É nos ajuntando, é nos ajustando, Senhor Jesus, e nos edificando dia após dia. Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, Senhor Jesus. Na sexta-feira, vimos que a igreja é como o odre novo e a pérola preciosa. O odre novo nos mostrou que a igreja precisa ser um recipiente fresco, vivo e adequado para conter Cristo como o vinho novo. Mateus capítulo 9, versículo 17. Senhor Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramado e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não se põe vinho novo em odres velhos. Senhor Jesus. Como eu disse, irmãos, a palavra de Deus, ela é sempre nova. Ela é sempre atual. Senhor Jesus. E nós como recipientes, como odres, como vasos de barro, Senhor Jesus, a gente tem que estar sempre preparado para esse vinho. A gente tem que estar sempre novo, preparado, fresco para receber essa nova palavra, esse novo falar de Deus. Como eu disse, irmãos, nós daqui 10 anos, a nossa necessidade vai ser outra. As nossas angústias vão ser outras. As nossas aflições vão ser outras. A gente tem que orar para o Senhor vir logo, né? Para terminar logo com isso aí, mas se o Senhor tardar mais um pouco a voltar, daqui 10 anos, a necessidade da igreja vai ser outra. E a palavra de Deus vai ser nova. E nós temos que estar preparados para receber essa palavra. A gente tem que estar de coração novo, coração puro. Se não acontece como os religiosos de antigamente. Coração de pedra. Coração de pedra não recebe Cristo. Não recebe palavra. Não recebe nada novo. O nosso coração tem que ser um coração de carne sempre. Então, irmãos, nós como vasos de barros, como odres, a gente tem que estar sempre novo. Para receber esse falar novo de Deus. Senhor Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46.
Versículo 45. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Versículo 46. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que aprender como negociantes, Senhor Jesus, a dar valor a essas pedras preciosas. Assim, a gente tem que almejar estar em poder dessa pedra preciosa, valiosíssima, Senhor Jesus. A gente tem que estar preparado para negociar os nossos talentos. A gente tem que estar preparado para os dons que o Senhor tem nos dado. A gente tem que ter preparado para o chamado do Senhor. A gente está preparado para as revelações do Senhor. A gente tem que amar essa igreja. A gente tem que amar a Cristo, amar o noivo, Senhor Jesus. Porque nós, para o Senhor, nós somos uma pedra valiosíssima. Amém. Nós vimos lá anteriormente, nos versículos anteriores, que Ele se entregou por nós. Ele se entregou. Foi como se Ele tivesse vendido tudo que tinha e comprado essa pérola preciosíssima que é a igreja. E nós também temos que estar preparados em nossa vida cristã. Ver essa oportunidade que Deus nos deu, esse amor que Deus nos deu, e agarrar com todas as forças esse amor que o Senhor nos deu. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 8. Fala assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que, desde os séculos passados, foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, ó Senhor Jesus. A revelação do versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecidas e autoridades nas regiões celestiais. Irmãos, essa igreja, nós como igreja, Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa obra redentora do Senhor, nesse plano grandioso do Senhor, para que tudo se tornasse conhecido. A multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida por intermédio de nós, por intermédio da igreja, por intermédio do viver prático da igreja, um viver de realidade. Ó Senhor Jesus, de comunhão. Ó Senhor Jesus, o Senhor preparou essa igreja para isso. O Senhor construiu essa igreja para isso. O Senhor edifica essa igreja para isso. Senhor Jesus. E para finalizar aqui no sábado, sobre a igreja local, a prática universal, Senhor Jesus. A vida da igreja se expressa nas reuniões, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no cuidado mútuo e de modo especial nas reuniões de casa em casa. A gente já compartilhou, o versículo de Atos, 42. Aí eu queria ler Efésios capítulo 4, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Senhor Jesus. Como a gente viu durante a semana, irmãos, a igreja, essa noiva de Deus, Senhor Jesus, ela é um corpo, Senhor, um corpo que foi criado para que possamos viver em comunhão, para que possamos ser práticos, para que possamos viver uma vida de edificação, uma vida de comunhão. Senhor Jesus, nós todos fomos chamados para um só batismo. Senhor Jesus, nós temos uma só fé. Amém. Nós temos um só Pai. Amém. Senhor Jesus. E
esse Pai, esse Deus Todo-Poderoso, Ele é sobre todos e por meio de todos. Amém. Então, irmãos, nós dependemos dessa comunhão, nós dependemos uns dos outros para ser edificados. Amém. Como eu disse, essa luz ela não pode brilhar sozinha. Esse edifício ele não pode ficar escondido. Eu não posso esconder o meu talento, eu não posso esconder meu dom. Cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem um talento, cada um de nós tem um chamado. Senhor Jesus, às vezes os irmãos, alguns irmãos pensam que não tem um talento, às vezes alguns irmãos pensam que não tem, que não pode praticar nada, que não tem nenhum chamamento, mas Deus chamou todos nós para a edificação dessa igreja. Amém. Às vezes a gente não pode se sentir menor que o outro irmão porque eu faço um serviço, por exemplo, tem os irmãos que compartilham a palavra, do Ministério da Palavra. Tem os irmãos do Partir do Pão. Tem os irmãos da música. Tem os irmãos que cuidam lá do estacionamento. Mas, irmãos, todos os serviços são grandiosos. Amém. Todos os serviços da igreja são especiais. Amém. Todos os irmãos são especiais. Amém. Quando a gente chega lá fora, quando a gente chega na reunião, aqui no local de reunião no sábado e no domingo, a gente tem os irmãos que a gente vê nos recebendo lá fora, que, assim, quando a gente vem para a reunião, para a comunhão, o primeiro Cristo que a gente vê é o irmão que nos recebe lá fora. O primeiro Cristo que a gente vê é o irmão que está lá fora. É o irmão que nos recebe com alegria. É o irmão que nos recebe com dedicação. É o irmão que a gente chega e vê a paz de Deus. Vai ver a paz de Deus operando. A gente sente alívio quando vê o irmão nos recebendo com amor. Tem um irmão que cuida do local da limpeza. Irmão, é grandiosíssimo esse serviço. Tem um irmão que não está fazendo nenhum serviço da igreja, mas vem aqui e dá a sua porção. O coração queima, ele levanta e fala aquilo que Deus quer falar para a igreja. É o dom que Deus deu para ele. Tem um irmão que vem e pede um hino maravilhoso, um hino que toca o coração do irmão que está necessitado. É Deus usando ele. Amém. Cada um de nós tem um talento. Cada um de nós é necessário para a edificação do corpo. Amém. Cada um de nós depende um do outro. O dedinho do pé derruba a gente, irmão. O dedinho do pé faz nosso corpo perder todo o equilíbrio. Então, quando o dedinho do pé está doente, quando o dedinho do pé não está funcionando, o corpo está desequilibrado. Então, não tem irmão menor, não tem irmão maior, não tem irmão do meio. Está tudo no mesmo nível. E como eu disse lá no começo da reunião, quando está convergindo em Cristo, tem comunhão, tem edificação. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém?